Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou Spadmos. Estamos aqui com Cripto. Olá a todos os escutadores, né, do podcast. Como você já podem estar vendo, né, meu nome Cripto, na verdade, é um alter ego, que infelizmente a gente é obrigado a utilizar hoje em dia, né. A gente vive sob um regime que a gente acaba não podendo divulgar nossos pensamentos abertamente, ou às vezes até falar abertamente muitas coisas, então acaba que a gente é obrigado a utilizar codinomes, né, para proteger nossa vida no dia a dia. Eu trabalho já há algum tempo na área de política, na área filosófica, e acaba que com esse tempo, né, que eu venho trabalhando com isso me criou um certo tipo de bloqueio e até problemas no início relacionados a meu nome, né? Quem já acompanha aí os últimos casos, censura e vontade de acabar com a vida do outro por parte de uma certo tipo de população, né, a esquerda em geral, é algo bem comum. Então acaba que a gente tem que fazer essa proteção, entre aspas, nossa. Então eu vou estar aqui falando com vocês, não interpretem meu codinome de maneira alguma como se fosse algo impessoal, eu vou tentar estar sendo o máximo pessoal possível, até porque eu sou igual a qualquer um de vocês, ok? Beleza. A introdução bem longa aí dele. Então vamos com o tema logo aqui. Hoje a gente vai falar sobre um caso do suicídio que teve aí esse ano. Claro. De um rapaz que publicou no Facebook a sua carta de suicídio. Aí depois disso engoliu o cianeto. Com esse ocorrido trágico, eu vou fazer algumas perguntas pro Cripto aí. O que tu acha sobre esse caso? Vai lá. Não é o primeiro caso que eu vejo acontecendo recentemente. Na verdade, eu vejo um número maior crescente, né? E, assim, estudos também falam da questão da depressão nessa sociedade de hoje em dia. Mas acabou que eu abordei esse caso especificamente pelo teor da carta que o rapaz deixou, né? Hoje, analisando, né, eu acredito que se ele tivesse dado o tempo dele, o tempo da vida, para ter maturidade e poder reler a carta dele, talvez daqui a 5, 10 anos, ele mesmo pudesse chegar a essa conclusão, né? Que foi uma carta bem superficial. Talvez o acesso a um material, a tanto de formas que a gente vê de suicídio que as pessoas têm feito hoje em dia, possam ter contribuído tanto para a carta quanto para o suicídio desse rapaz, né? Mas assim, foi basicamente, lendo a carta, é possível ver que houve um grande número de superficialidades colocadas lá. E o que foi abordado por mim, inclusive, foi que a geração de hoje em dia, isso daí não é algo que eu estou falando, isso aí é algo já abordado por diversos pensadores, e principalmente no campo da administração, quando a gente fala sobre pessoas da geração nossa, né, os millennials, como alguns chamam, que é uma geração rápida, né, que quer as coisas muito rápido, só que é uma geração por natureza mimada, que quer tudo para si, quer tudo na hora deles, e quando não alcança esses objetivos, essas pessoas elas acabam cometendo atos igual esse rapaz cometeu, se suicidam ou fazem outros atos com outras pessoas. Mas importante a se falar, principalmente dessa geração de millennials, é que em comparação com as outras gerações, o que a gente tem de diferença? Cada millennial ele tem uma consciência de como se ele fosse o centro do universo, como se ele fosse importante, como se os sonhos dele, cada um deles fosse uma pessoa que faria completamente diferença no universo, e que quando eles não alcançam isso, porque obviamente na vida quase ninguém consegue alcançar essa capacidade de mudar o mundo como alguns querem, eles se sentem extremamente frustrados. Então você tem uma geração aí que agora já está chegando até os 30 anos, de pessoas que estão frustradas, que quando bateram de frente com a vida, viram que a vida não é essa caixinha de surpresa boa que todo mundo acha que é. E aí você tem uma geração com depressão, como já foi falado aqui no início e os estudos têm mostrado. Você tem uma geração com baixo índice também de casamentos, porque as pessoas acabam tentando dar uma valorização maior para a vida profissional do que para uma vida conjugal, e um índice de infelicidade muito maior, porque as pessoas elas já não sabem se contentar
com o que é pequeno, o que na verdade não é pequeno, né? Porque a felicidade não é medida por tamanho, mas com pequenas coisas que antigamente uma pessoa com uma casinha, uma esposa, um marido e uma penca de filhos já estaria feliz, hoje obviamente não é o foco dessas pessoas. Bom, aí você falou aí, o que tu acha sobre esses milênios depressivos que só pensam em se suicidar, a glamorização do suicídio? O que tu acha disso? Olha, eu acho isso extremamente perigoso e é algo que eu já tinha trazido essa análise com relação às redes sociais. Eu acredito que as redes sociais elas foram extremamente benéficas para nós, obviamente, né? A divulgação de conhecimento ela ganhou uma proporção muito maior. Só que ao mesmo tempo, isso eu sempre falo, né, que as redes sociais a gente ainda não estava preparado para a dimensão delas. Então, se o conhecimento ele pode ser espalhado, também o que não é benéfico, né, acaba sendo espalhado da mesma forma e até pior, porque a dimensão da ignorância ela é muito maior do que o conhecimento. Então, quando você tem uma rede social sem qualquer restrição, onde qualquer um pode botar o que pensa, e pior, isso eu vou estar falando daqui a pouco sobre os algoritmos que são utilizados para destacar certos conteúdos, isso acaba trazendo esse problema, como vários outros. Né? Sobre a questão dos algoritmos, o Facebook, por exemplo, ele não está contando o que é apenas bom. Então, você está lá, essa publicação é legal, cliquei no like lá, ela subiu, não é garantia que isso vai ser mostrado para todos. O que é contado é o engajamento. Então você tem ali, os comentários vão fazer aquilo subir mais. Só que o comentário ele pode ser positivo e negativo. E então, nesse ponto, a ignorância acaba prevalecendo, porque você às vezes tem um conteúdo negativo, um conteúdo ruim, que as pessoas estão comentando negativamente naquilo, e aí isso acaba aparecendo. E aí entra a questão do suicídio desse rapaz, que tem havido muitos suicídios porque as pessoas simplesmente estão achando alguma forma, uma válvula de escape. Ora, se eu não consigo ter atenção em vida da forma como eu quero ter, a atenção que eu posso ter, a atenção que eu consigo chegar é através de escrevendo uma carta, às vezes fazendo até live da própria morte no Facebook. Isso é extremamente assustador e o pior é que geram repercussão. Quando as pessoas elas vão comentar, aquilo ali sobe e aí vão aparecendo mais pessoas. E pior, a mídia vai pegar aqui, vai ver, isso aqui tá dando destaque, vamos noticia. E aí acaba que realmente a pessoa que se suicidou ganha um destaque pós-morte, né? Pós-morte. E isso acaba gerando esse problema de novas pessoas estarem buscando essa forma de atenção de maneira errada. Essas pessoas de cabeça fraca só pensam na seleção natural. Só pensam nisso, eu sou por baixo, eu não sou alfa. O que tu acha dessa neura desses caras? Vai lá. Olha, eu acho que isso já entra na concepção da nossa geração, né? Nossa geração, os homens, vou pegar o exemplo de alguns, né? Alguns ainda cresceram com ensino. Eu não vou nem falar, não é o ensino alfa ou beta, mas tem características do ensino beta, né? De dar tudo para a mulher, de fazer tudo para uma mulher, da vida ser dedicada ao lar, à esposa, do homem ser romântico, aquele homem que leva flores e faz aquelas coisas. E muitas dessas pessoas acabaram tendo frustrações ao longo do tempo, porque viram que a vida não é assim. A sociedade que a gente acha já não é assim. Perdão, aqui acabou fechando a tela, mas voltando ao assunto. A sociedade ela já não se encaixa mais nesse meio, né? O público feminino ele já tem se tornado, com o passar do tempo, um público cada vez mais seletivo e seletivo para pior. Eles selecionam cada vez mais os alfas, entre aspas, né? Aquelas pessoas que têm mais destaque, que são homens mais fortes. A questão toda por natureza, o homem ele deveria se tornar um alfa. O que eu quero dizer com isso? O homem nasce, ele tem uma obrigação de ser, por natureza, forte, ser controlador, ele ter o controle sobre ele, e ser uma pessoa que vai dar todo aquele aparato biológico para uma mulher se sentir segura, para a fêmea se sentir segura, né? Então, aí entra o conflito da nossa geração. Se um cara foi criado para ser romântico, para ser uma pessoa que faz de tudo por mulheres e tal,
e acaba tendo essas desilusões, acabam vendo que, peraí, isso daí não está funcionando dessa maneira, não está não tá gerando efeito para mim. Muitas das pessoas passam aí 10, 30 anos sozinhas porque não conseguem entender isso acontecendo. Gera esse mal-estar, gera esse, vamos falar assim, uma tela azul na cabeça dessas pessoas. Porque não foram criadas com o conceito de se tornarem homens, efetivamente, mas, por outro lado, acabaram sendo criados com a categoria beta, que a própria sociedade já coloca essas pessoas abaixo. Então, não adianta esse tipo de beta, essa pessoa, pedir ajuda, porque ela acaba trazendo consigo mais um caráter de repulsa das outras pessoas, que, infelizmente, o público feminino vai olhar para essa pessoa com nojo. Vai olhar para essa pessoa, vamos separar, dá para ser, no máximo, um amigo, aquela pessoa que vai babar no ovo, mas, enfim, vai ficar ali de escanteio. Acaba gerando essa mentalidade de beta que gera manginas, né, que a gente fala, geram pessoas dedicadas ao sexo que, no fim das contas, por uma tendência sexual, e geram pessoas inseguras consigo mesmo, e gera esse tipo de problema do suicídio. Exatamente. Então vamos com um questionamento que eu vou fazer para você aqui. É a questão do MGTOW, que descobre a Red Pill, tudo mais. Aí fica na fase da revolta, com depressão, acha todas as mulheres erradas. Aí pode ser que vá pensando de suicídio. O que tu acha disso? Sobre os MGTOW e a fase da revolta pode ir até o suicídio. Vai lá. Olha, o grande problema disso daí é saber dar o passo seguinte, a fase da revolta. É importante entender que a fase da revolta ainda é uma fase que você continua consolidado no outro, né? Você ainda está naquela fase do ódio ao outro, da raiva com a sociedade, da raiva como as coisas são feitas. E o grande segredo, o grande foco do homem deve ser ele mesmo. Então, qual que é o problema que isso acaba gerando? Se você está dedicado no outro, por mais que isso seja um sentimento de amor, igual a gente falou, de manginas, de pessoas que são dedicadas ao outro sexo, quanto pelo ódio, se você está dedicado ao outro, você vai se frustrar uma hora ou outra. O ódio, o amor ou qualquer outro sentimento, quando não é correspondido, porque não vai ser um homem que ele quiser passar a vida inteira sozinho, um homem que quiser ficar o tempo todo dele com esse ódio assinado, isso só vai retornar para ele, porque ele não vai estar gastando o tempo dele com as coisas que são realmente para o desenvolvimento dele, vão gerar um benefício para si mesmo. O que a gente tem que entender é que a gente vive em sociedade. Você nasce com um objetivo, que é contribuir para essa sociedade, seja da maneira como você for melhor, para morrer uma pessoa que tenha contribuído para essa sociedade. Se você não chega ao ponto de fazer essa contribuição, para mim não interessa se o cara é militar, se o cara tem realmente ódio ao público, como eu vejo algumas pessoas que falam que não querem se relacionar, querem se manter longe, etc. Para mim, não há problema, desde que a pessoa, ela mesma, tenha consciência de que isso ela vai ter pro resto da vida, que ela vai ter essa condição de ódio e isso vai afetar apenas ela pro resto da vida dela. Se ela quiser manter essa condição, ótimo, é a escolha dela, só que, infelizmente, isso pode trazer frustração. O ser humano ele não é um ser solitário, ele é um ser de sociedade. Então ele precisa se envolver em sociedade, senão a tendência de você ser solitário, você ter frustrações, você ter depressão e acabar cometendo certos atos é muito maior. Então vamos para conclusões aqui sobre esses milênios, esses ateus nihilistas que vai até o suicídio. Vai lá. Perfeito. Hoje, como eu já falei várias vezes, a sociedade ela é uma nova sociedade, uma sociedade moldada ao século XXI, com toda uma carga de informação que, por enquanto, não tem controle. Você não tem controle se você está recebendo uma informação que vai te tornar mais um ignorante ou se vai te tornar uma pessoa mais sábia. Isso é tudo a pessoa que está assimilando esse conteúdo que precisa decidir. Então, quando você pega, desde no MGTOW até o público ateu, essas pessoas, você acaba que você tem que confrontar elas para a seguinte questão. Vocês vão assumir
a carga e toda a decisão que vocês fizeram acerca desse seu jeito de ser, acerca da forma como você age? Se sim, ótimo. Leve a sua vida, faça a sua vida do jeito que você acha melhor. Agora, se você acha, em algum momento, que você não vai suportar a carga de solitário, a carga de não ter algo para se apoiar, né? Porque acaba que a religião ela acaba sendo um apoio muito forte. Talvez enquanto a pessoa está com a vida ótima, a vida e está tudo acontecendo, até que não. Mas quando você enfrenta situações, é sim um apoio muito forte, você tem algo para se apegar. Se você elimina isso, se você acha que você vai se virar sempre sozinho, se você vai ter, se você se basta, ótimo, siga a sua vida. Caso contrário, procure entender melhor os outros, procure investir mais no seu conhecimento, investir mais em relações com as pessoas, porque nem todo mundo é ruim, né? Apesar da nossa sociedade viver em revolta, mas invista em si mesmo, invista no conhecimento, invista na forma como você é. E tente viver em sociedade. Se você não conseguir, se você quiser viver solitário, viva. Mas lembre-se, no momento que você pensar em tirar a sua vida, lembre que vão haver sempre pessoas dispostas a te ajudar. Lembre que vão haver pessoas lá para te dar aquele apoio, te dar aquela mão, para conversar. E mesmo que não haja, independente da sua religião ou não, dá o braço a torcer, às vezes pedir, às vezes uma conversa ao ar, nem que seja, se você não acredita em Deus, mas uma conversa ao ar vai servir de um acalento para o coração. É isso aí. Se você tem pensamentos suicidas, pesquise pessoas que saíram dessa, que não pensam mais nisso, pensam em se tratar e tudo mais. Então é isso aí. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se inscreve para dar uma força e até breve. Extinguishing the sun.